deste mundo, porque se ele existia antes desse mundo ser formado, é porque realmente ele não é desse mundo. Ele veio a esse mundo especialmente por nossa causa. Jesus veio numa missão, vamos dizer, uma missão suicida, porque Jesus sabia que ia vir para morrer. Jesus sabia que ia vir para nos salvar. Jesus sabia que ele não era daqui, mas ele tinha que passar aqui como um peregrino também, que não é desse mundo, e que teria que passar pelas aflições desse mundo, que teria que sofrer perseguições, padecer sofrimento, injúrias, ser crucificado, morto e sepultado. Ele teve que vir por nós, sabendo que ia acontecer todas essas coisas. Amém. Então Jesus, antes da fundação do mundo, ele já estava preparado para ser o nosso Salvador. Porque um dia Deus devia estar lá, né, olhando para a terra, e deve ter percebido que tinha chegado a hora de Jesus estar vindo. Deus deve ter chamado Jesus, Cordeiro Santo, está na hora de ir descer e salvar aquele povo. Está na hora de tu descer, porque realmente eles continuam no pecado. Eles estão como nos tempos de Noé, que casavam, estavam sem casamento, que tudo era festa. Então chegou a hora de tu ir lá, descer e trazer eles de volta para mim, porque a função de Jesus Cristo ter morrido pelos nossos pecados, o sentido é nos levar de volta para Deus. Ele veio achar, veio buscar aqueles que haviam de se perdido. Essa que é a função da vida de Jesus, ter morrido por nós. É isso, é nos trazer de volta para Deus, voltar, né, ao sonho de Deus, ao coração de Deus, em ter o seu povo, que ele disse que chamaria de seu povo, e esse povo chamaria de seu Deus. Não tem outro objetivo maior na palavra do que esse, que Deus amou o mundo para que nós fôssemos salvos. E Jesus, para que nós fôssemos salvos, ele veio buscar aquele que havia se perdido, como no filho pródigo lá, veio buscar aqueles que haviam se perdido e trazer de volta. E só que esse povo, quando Jesus veio, esse povo já esperava por um Messias, já se falava no Messias, porque antes de Jesus vir à terra, né, e aparecer, fazendo sinais e maravilhas, se colocando como filho de Deus, o povo já esperava por um Messias, porque fala que antes de Jesus já vieram outros Cristos, né, que até alguns fizeram até sinais. Por isso que a palavra fala: ninguém fez sinais como os teus sinais, ninguém fez sinal como tu fazes. E se ninguém pode fazer sinal que tu fazes, se não for enviado de Deus, se não for da parte de Deus, se não for um enviado de Deus. E eles esperavam por um Jesus, um rei. Eu já falei também isso aqui, de um rei que viesse libertar o povo de Israel, que viesse libertar das mãos dos inimigos, das mãos dos romanos, que viesse um rei que viesse e viesse com lança, um rei que viesse montado num cavalo forte, um cavalo branco, um rei que viesse com um exército grandioso atrás dele, né? E para que pudesse dar uma impressão de ser realmente o rei está chegando. Mas pelo contrário, Jesus, quando entrou em Jerusalém, entrou montado em cima de um burro. Com certeza tinha muitos cavalos naquela época bonitos, cavalo preto, cavalo branco, cavalo que era cor, mas Jesus entrou em cima de um burro. Então, logicamente que um rei que entra numa cidade que espera por libertação, que vem sentado em cima de um burro, não pode ser o rei daquele reino, não pode ser o rei daquele reino que espera por luta armada, que espera por sangue, né? Um rei que eles pensavam que vinha derramar o sangue do povo, mas ele veio derramar o seu sangue pelo povo. Foi ao contrário, porque eles achavam que Jesus vinha para quebrar com tudo, e Jesus só veio quebrar mesmo, foi com as tradições, com os
fariseus, com uma religiosidade do povo daquela época. Então eles esperavam Jesus que viesse fazer isso, libertar das mãos do inimigo, mas não das mãos do diabo, das mãos dos principados e potestades do mal. E a palavra fala que eles esperavam Jesus, talvez falando grosso, alterado, um Jesus, né, soberbo. E lá em Efésios fala o que Jesus veio trazer na bagagem naquele burro ali. Ao contrário do que as pessoas pensavam, que eles vinham com lanças, né, e espadas. A palavra fala que ele veio com uma armadura espiritual, vestido com uma couraça da justiça, calçado com o evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando e vigiando. Jesus veio trazer uma armadura invisível. Jesus veio com uma armadura, Jesus veio na verdade com uma armadura espiritual desarmado. Ele veio com o coração aberto, ele veio transparente, ele veio nessa situação dizendo: eu não vim para a guerra, eu vim para a paz, eu não vim para a luta, eu vim para estar com vocês, eu não vim para julgar vocês, mas eu vim para salvar vocês. Amém. Glória a Deus. E os que creram naqueles dias, eles foram feitos filhos de Deus, porque quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós somos feitos filhos de Deus, podemos ser chamados filhos de Deus. Aleluia, Jesus. E eu anotei aqui que nesses dias, né, de hoje, naqueles dias também lá de Jerusalém, como na época de Noé, né, Noé, quem creu, né, no que Noé falou sobre a arca, né, quem creu se salvou. Noé e a família se salvaram porque eles creram, né, que Deus falou, né, que se um povo não se arrependesse, ele ia mandar o dilúvio sobre a terra, e só se salvou a família de Noé. Então, porque na mesma situação daqueles dias, quem creu lá foi salvo, né, pela fé, creu que realmente que Deus falava, né, era realmente de Deus, e Deus estava falando a verdade para Noé. Tanto é que depois poucos se salvaram, né, e o resto todo morreu. Da mesma forma hoje, que Jesus é a arca, né? Eu digo que Jesus é a última arca. É como naqueles dias, quem crê, naqueles dias eles chamaram Noé de louco também. Talvez fosse um tipo de evangelho já, porque chamavam Noé de louco, porque ele disse que Deus tinha dito que ia mandar o dilúvio sobre a terra se o povo não se arrependesse. E o povo não se arrependeu. E a mesma coisa acontece com Jesus hoje, que é a arca de hoje, aqueles que creem em Jesus, né, que já foi anunciado pela palavra, né, pelo poder do Espírito. Aqueles que creem em Jesus serão salvos, aqueles que não creem já estão condenados. E da mesma forma eles falam que a gente é louco. Eu tenho certeza que as pessoas passam na rua e vê o povo adorando e alguém pregando, é louco. Da mesma forma que eles dizem que não era louco, estão dizendo que nós somos loucos, porque nós cremos em Jesus. Mas eles não sabem, do mesmo modo que aquela arca daqueles dias salvou Noé, por isso nós estamos aqui hoje. O mesmo Jesus Cristo é a arca que está passando hoje. E aquele que subir na arca, que é Jesus Cristo, aquele que aceitar Jesus como arca, ele vai ser salvo. E o resto vão perecer para o inferno. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mais legal e interessante nisso é que Jesus ele veio para nos salvar, mas ele não veio salvar, e na verdade ele quer que todos se salvem. Não veio, na verdade nem todos vão ser salvos, mas ele quer que todos, né, sejam salvos, na verdade. E só que ele não é por força nem por violência, né? Ele diz: olha, aquele que crê, quem não quer crer não tem problema, é para quem crê vai ser salvo. Mas não é por força. Jesus veio, se fosse um tipo de rei que eles estivessem esperando naquela época, Jesus chegava e por ser Deus ele faria algo que arrebataria todos,
Mas Jesus não alimenta